Nós já estamos aqui com algumas pessoas presentes e posteriormente nós vamos ter outras que entrarão, né? Nós já convidamos aí também algumas meninas da letras, né? É possível que nem todos tenham possibilidade porque estão dentro das suas atividades, mas aqueles que puderem vão entrar. Temos algumas pessoas presentes aqui do nosso próprio polo, da educação à distância aqui do Maracanaú. Então, nós já temos material humano, principalmente porque quem vai defender também já está aqui do meu lado, né? Viu, Dalila? Eu estava explicando aqui para a professora Juliana que nós dividimos a mesma câmera aqui por conveniência mesmo, né? Para não ter microfonia, interferência. E aí, quando a Ednet estiver apresentando, eu fico aqui do ladinho. Quando precisar, eu volto aqui de novo, tá bom? Inicialmente, eu quero, então, e oficialmente, já desejar, então, meu boa noite aí para a nossa banca, desejar um bem-vindo a vocês e já de antemão agradecendo muito a vocês por estarem aqui com a gente, tá bom? Agradecendo também aos que já estão entrando aí, aos que entrarão. E aí nós vamos dar início, tá bom? Agora são 7h03, para a gente não se delongar muito. Nós vamos iniciar as nossas apresentações, tá? Primeiramente, a Ednet vai ter cerca de 20 minutos, tá bom, Ednet, para você apresentar. E aí, na sequência, depois da Ednet, nós vamos ouvir as considerações da professora Dalila Limeira e, na sequência, ouvir as considerações da professora Juliana. E assim a gente vai dando sequência ao trabalho de defesa da Ednet Coutinho. Muito bem, então agora são 7h03, viu, Ednet? Nós vamos passar agora a sua apresentação, pode ficar à vontade e iniciar a sua defesa, tá? Só passar aqui, é isso? Isso, isso. Não, fiz correto? Não. Só um minutinho. Pronto, agora tá correto? Pronto. Pronto, boa noite, né? Meu nome é Ednet Moreira Coutinho e hoje eu vou defender o meu TCC, né? O tema do meu TCC é Ler para Refletir, a importância do ponto social para o desenvolvimento do letramento crítico nas turmas do 9º ano do Fundamental 2. O meu orientador foi o professor Açoeiro, né? As minhas considerações iniciais, né? O tema, como eu já falei, é o conto social e o desenvolvimento do letramento crítico no ensino de língua portuguesa para o 9º ano do ensino fundamental. O contexto do meu trabalho, ele está inserido, né, num ambiente onde a gente vê o baixo interesse pela leitura dos alunos das turmas do 9º ano, né? E vemos também, nesse contexto, a necessidade de uma formação de leitores críticos. Vemos as dificuldades de compreensão desses alunos, de interpretação, de uma reflexão que eles não possuem, né? Isso tudo tem que ser agravado pelo consumo de conteúdos rápidos que existem nas redes sociais. Sabemos disso. A questão, né, do nosso trabalho é como o conto social pode contribuir, segundo a literatura acadêmica, para o desenvolvimento do letramento crítico de estudantes do 9º ano do ensino fundamental no ensino de língua portuguesa. A justificativa social consiste na necessidade da preparação desses estudantes para serem cidadãos críticos e atuantes dentro de uma sociedade que está cada vez mais escassa de estudantes assim, né? A acadêmica, de acordo com as outras obras que eu pesquisei, a minha justificativa acadêmica do meu trabalho surgiu da necessidade de mais obras que falem sobre essas práticas pedagógicas, que utilizam, né, o conto social como ferramenta para a formação de leitores críticos nessas turmas do 9º ano dos anos finais. Os objetivos da minha pesquisa. O meu objetivo geral foi analisar a importância do conto social como instrumento pedagógico para o desenvolvimento do letramento crítico no 9º ano do ensino fundamental, cuja leitura seja eficaz para o desenvolvimento social, ético e cultural do estudante. Os objetivos específicos foi discutir os fundamentos teóricos
desse letramento, né, e suas implicações para o ensino da leitura na educação básica. Foi examinar as características do conto social e seu potencial para promover essas reflexões, né? Ele como uma ferramenta de reflexões sobre questões sociais, culturais e éticas no ambiente escolar. E também foi identificar as práticas pedagógicas que utilizam esse conto como esse meio de estimular o desenvolvimento do letramento crítico nesses alunos, né? As bases teóricas principais, a primeira foi o Paulo Freire, né, 1981. Ele ajudou muito com a obra dele, dos meus estudos sobre o letramento crítico, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra, que antes de aprender a ler as palavras, a decodificar, o aluno ele tem que ter uma leitura do mundo, certo? O Marcus, né, também 2000, que foram os gêneros usados como prática social. Aí eu vi vários tipos de gênero conto, né? E por que que eu escolhi o gênero conto social? Porque ele trabalha os temas da atualidade e eu tive base teórica nos fundamentos, no estudo dele, né? O Bakhtin também falou sobre os diversos gêneros textuais que existem, inclusive sobre os vários contos, os vários tipos de contos, né, que nós temos. O Piaget, que falou sobre o desenvolvimento do cognitivo, e a construção do pensamento crítico e reflexivo, que essa construção ela acontece a partir de 13 e 14 anos de idade. Ou seja, nesses alunos do nono ano, porque os alunos do nono ano têm mais ou menos essa faixa de idade, né? Também, uma das nossas bases teóricas foi Rojo, né, 2010, onde ela fala sobre os vários tipos de letramento, né, que é a capacidade de compreender e produzir conteúdo usando diferentes linguagens e mídias. E hoje em dia nós sabemos que não pode existir mais só um tipo de letramento, né, que eles devem ser variados de acordo com os vários tipos de gêneros atuais que nós temos, né, os gêneros contemporâneos. O Street também, né, que falou sobre o modelo ideológico, ou seja, ele fala sobre o modelo de um letramento como uma prática social, um letramento para que possa contribuir, né, para cultura, contribuir para esses alunos fora da sala de aula. Ou seja, um letramento como que possa provocar mudanças sociais. A minha pesquisa, né, a caracterização dela, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico, e ela é baseada no estudo de Gil, 2008, né? Fala sobre isso. A análise ela foi feita à luz do cronograma, né, de Bardim, 1977, e esse cronograma ele é dividido em 3 etapas. A primeira é conhecida como a pré-análise, que consistiu na organização e leitura do material, foi onde eu fiz todas as minhas pesquisas, né, sobre esse assunto, pesquisei em sites acadêmicos, pesquisei as dissertações e artigos, o que eu poderia utilizar para fazer essa minha fundamentação. A segunda é a fase da exploração desse material, onde depois das leituras eu fui fazendo as análises de cada um, tirando as coisas mais importantes, né, e de relevância para o meu estudo. E a última etapa foi o tratamento e a interpretação desses resultados que eu consegui na segunda fase. Aqui eu tenho o corpus, né, o meu corpus, que foram 4 dissertações, certo? A leitura literária no ensino fundamental 2, formação de leitores, por meio do gênero conto, de Gélice Araújo Nunes Calvo, do ano de 2020. Contribuições do conto para a formação crítica de adolescentes, uma experiência com estudantes dos anos finais do ensino fundamental, também uma dissertação de Cleonice da Silva Lemos, 2018. Depois eu tive a dissertação de Marlene Santana dos Santos, de 2024, que foi um mini conto multimodal, Potencialidades do Gênero, para uma prática transformadora no ensino fundamental. E depois teve, por último, a dissertação da Leonete Alves da Silva Zanini, 2025, que tem como tema Contos Sociais, uma proposta de leitura e escrita criativa para os alunos do 8º e 9º ano da ETE. Eu escolhi essas 4 dissertações, né, a minha pesquisa,
eu resumi a minha pesquisa em obras mais atuais, a partir de 2018 até o ano de 2025. Por isso, sobre este tema, eu encontrei essas 4 dissertações. As minhas categorias analíticas, né, que vai servir para mim analisar o corpus, aliás, serviu de análise para o meu corpus, foram as categorias analíticas letramento crítico e desenvolvimento social. E o desenvolvimento social, né, a gente sabe que ele se divide em mais 4, como desenvolvimento social cognitivo, que ajuda a gente a compreender, interpretar, analisar e atribuir significado aos textos. No caso, é sobre o Piaget, né, que é aquele que eu falei, sobre os 13 e 14 anos de idade, que é quando os alunos estão começando a desenvolver essa compreensão e essa interpretação. O ético, né, que o leitor aprende a ler não apenas para decodificar as palavras, mas para compreender valores, respeitar diferentes pontos de vista e agir de forma crítica e responsável diante dos textos e da sociedade. O desenvolvimento social moral, que refere-se ao processo pelo qual a prática da leitura contribui para a formação de valores, princípios éticos e da capacidade de refletir sobre questões de certo e errado. Justiça, respeito e convivência social. E o cultural, que é o processo pelo qual o leitor amplia seus conhecimentos sobre a cultura, os valores, as tradições diferentes, né, as formas de viver e de pensar, no meio do contato com diversos textos. A leitura, ela permite que o indivíduo ele compreenda a sua própria cultura, que ele conheça outras realidades e desenvolva respeito pela diversidade cultural. As minhas análises e discussões, né? O tema, novamente, o conto social como ferramenta para o desenvolvimento do letramento crítico. O meu objetivo da análise, né, é investigar práticas pedagógicas que utilizam o conto para desenvolver esse letramento crítico. Foi também identificar estratégias de ensino presentes nas dissertações, né? E comparar resultados e contribuições para o ensino fundamental 2. As estratégias utilizadas pelas pesquisas, eu fiz aqui uma tabela, né? Todas as 4 pesquisas utilizaram uma leitura compartilhada, todas as 4 utilizaram um debate, 3 utilizaram uma produção textual, 3 a reescrita, a oralidade, todas as 4 utilizaram, e o uso de recursos digitais, apenas 2. Essas pesquisas, elas mostram que as práticas que têm essa participação, elas favorecem um maior desenvolvimento dos estudantes. Pronto. A minha primeira dissertação é de Jéssica Caos, 2020, com o tema Leitura Literária no Ensino Fundamental 2, Formação de Leitores por meio do gênero conto. Ela tem o objetivo de demonstrar o desenvolvimento dessas práticas de leitura, a partir desse gênero literário, né, o conto, que favorece a formação dos alunos nos anos finais como leitor literário e crítico e seu desenvolvimento da oralidade e da escrita. Durante a sua metodologia, a autora utilizou questionário, diagnóstico, né, ela fez alguns, eu trouxe até um gráfico para mostrar. Ela trabalhou com projetos de leitura, rodas de conversa, produção de contos, reescrita e publicações na web. Os resultados: teve um aumento pela leitura e pela melhoria da escrita, um desenvolvimento da oralidade e ampliação da interpretação textual. O letramento crítico, ele foi um letramento crítico de forma parcial, em que ela colocou os alunos no caminho e que eu senti a falta de práticas pedagógicas que aprofundassem esse letramento. Mas houve uma iniciação desses alunos, né? O desenvolvimento, teve o desenvolvimento cognitivo, porque ela trabalhou bastante a compreensão, a interpretação de texto. Teve um desenvolvimento ético e moral, porque eram textos, né, eram contos que tinham uma mensagem ética, uma mensagem moral, que falavam sobre atitudes que devem ser de respeito, de valores dentro de uma sociedade. Aí eu trouxe aqui, né, os principais resultados. Ela fez esse gráfico da importância da leitura. Esse gráfico dessa importância da leitura é no conhecimento deles. O que eles achavam da importância da leitura dentro da vida deles. Aí nós temos aqui que alguns responderam
que era pouco, né? Não importava muito essa leitura, 13,7%. Outros, 18,3%, era regular, mais ou menos. E o verde, 9,2%, eles achavam que a leitura tinha um significado dentro da vida deles. 31,3% achavam que a leitura tinha muito significado. Eles falaram muito sobre a importância da leitura. 27,5% altamente significativo. Nós tivemos também os gêneros textuais favoritos dos estudantes. E isso me fez ver que o conto realmente pode servir como uma ferramenta, porque foi um dos textos que mais os alunos gostavam, né? Favorito dos alunos, perdão. Os outros, poema, crônica, lendas, notícias, quadrinhos também foi um resultado mais elevado, mas os outros caíram bastante. E o que me chama a atenção sobre o gênero conto é porque, assim, você não vê uma pessoa todos os dias recitando um poema perto de onde você mora, né? Você, como estudante de uma escola pública do 9º ano, nós sabemos a situação dos nossos estudantes. E eles não vê todo dia uma pessoa recitando um poema perto de onde eles moram. Mas todos os dias eles veem problemas sociais que estão contidos dentro dos contos. Então, é muito mais fácil para eles identificarem o enredo de um conto, é muito mais fácil para eles identificarem uma reflexão crítica e até se posicionarem, porque são problemas sociais que acontecem na realidade de vida deles. Procura do livro para leitura, né? Muitos deles por iniciativa própria, ou seja, eles não tinham uma base de apoio para ler, que eles responderam, e estavam procurando por iniciativa própria. Poucos por indicação. Outros estavam somente pelo título e pela capa. É onde a gente se pergunta como é que esses livros estão sendo produzidos, né? Uma capa para um aluno que gosta de um conto, como é que tem que ser essa capa? A capa tem que demonstrar um problema social na capa para ele se interessar, para ler? Onde é que estão sendo produzidos esses livros para leitura, né? E 4,6%, aleatoriamente, não tinha critério definido. Eles não sabiam por que eles pegavam um livro para ler. Análise crítica, né, da pesquisa de Calvo. Os aspectos positivos que eu encontrei nela, né? Leitura mediada, onde o professor sempre ficava parando para conversar, para saber o que eles tinham entendido. A produção textual, né, a oralidade foi muito utilizada nas rodas de leitura coletiva, as rodas de leitura em voz alta. Então, eles utilizaram toda essa oralidade. Também, quando eles falavam sobre o conto, o que eles tinham entendido dos valores, né, do conto, eles utilizavam. Reescrita dos textos e a participação de todos os estudantes. Eu senti muita falta nos aspectos que poderiam ser ampliados, debates mais aprofundados sobre esses contos, né? Realmente retirasse os problemas sociais existentes ali, se tinham, se não tinham, fizesse uma comparação com os problemas sociais escritos no conto e o problema que eles viam dentro da sociedade, próximo de onde eles moravam. Eu senti falta de atividades de inferência, né, que é quando você pega uma parte do texto e sabe o que é que o autor quis dizer, não teve atividades assim. E a argumentação baseada em evidências do texto também não aconteceu. Agora vamos passar para a segunda dissertação, que foi a da Cleonice Lemos, 2018. O tema Contribuições do Conto para a Formação Crítica de Adolescentes. Uma experiência com estudantes dos anos finais do ensino fundamental. O objetivo dela era analisar o trabalho com contos para promover uma educação crítica a partir do desenvolvimento de habilidades em compreensão, interpretação e elaboração de opinião. Na metodologia, ela também utilizou questionário inicial, uma leitura coletiva, interpretação, debates e produção de opinião. Nos principais resultados dela, teve um desenvolvimento da compreensão, melhoria da interpretação, fortalecimento da argumentação e aumento da participação nas aulas. O letramento crítico dela também foi parcial. Como eu falei, também não foi utilizados contos com os problemas sociais atuais.
teve a utilização de contos que falavam sobre valores, né, sobre ética, mas não foi desenvolvido esses contos sociais. Teve o desenvolvimento social cognitivo, porque eles aprenderam a compreender, a interpretar. O ético e moral, né? Teve também, porque, como eu falei, teve os valores, para eles decidirem se aquele valor daquele conto, daqueles personagens do conto era ético, era moral, então teve tudo isso. Mas eu senti muita falta de um letramento crítico maior, de contos que trouxessem problemas sociais que pudessem servir para formar um cidadão, né? Para levar esses alunos para poder levar esses alunos a um aprofundamento maior na vida deles fora de dentro da sala de aula. Os resultados dela, o texto favorito, novamente, eu gostei muito, porque novamente o conto ganhou dos textos favoritos. Como eu falei, é muito mais fácil você descobrir os assuntos e se interessar por assuntos atuais da sociedade do que por assuntos de fábulas, poemas e até que são mais difíceis de compreender. E só 2 não gostavam dos estilos de texto trabalhado pela professora. Aqui foi um gráfico que eu fiz sobre, aliás, que a Cleonice fez, e eu trouxe para cá, sobre dificuldades de interpretação dos estudantes. Eles têm, o azul é facilidade, o laranja são as dificuldades. Então, identificar narrador, personagem e local, lá em cima, né? Mais de 25. E identificar enredo e assunto caiu bastante. Ficou um pouquinho acima de 15. Então, eles têm uma dificuldade de saber qual o enredo, qual o assunto do conto, do texto que eles estão lendo. E mais ainda da mensagem crítica. Então, mais uma vez, vale a pena reforçar que esse artigo, ele é um artigo relevantíssimo para essa parte, porque eles precisam ter práticas pedagógicas que estimulem essas mensagens críticas, que estimulem eles a aprenderem a identificar qual a mensagem crítica de um texto, porque eles ainda não sabem. Os resultados, né? Eles apresentaram maior dificuldade, como eu disse, em identificar o tema, em compreender a mensagem crítica e em elaborar opiniões fundamentadas. Esses resultados reforçam a necessidade de práticas voltadas, mais uma vez, ao letramento crítico, ao letramento, né, ideológico, um letramento que venha contribuir de alguma forma para a formação cidadã deles. A minha próxima dissertação é da Marlene Santana dos Santos, 2024. É o mini conto multimodal como prática transformadora. O objetivo dessa pesquisa é investigar como o mini conto multimodal pode contribuir para uma prática de ensino inovadora e para o desenvolvimento do letramento crítico no ensino fundamental. As práticas pedagógicas dela foram leituras de mini-conto multimodal, análise conjunta de textos verbais e imagem, interpretação de recursos visuais e digitais, produção de mini-contos multimodais e socialização das produções. Os resultados: teve uma maior participação deles, teve um desenvolvimento da leitura crítica de diferentes linguagens, porque foram utilizados aí o multiletramento, né? O fortalecimento da criatividade da autoria, a ampliação da capacidade de interpretar textos multissemióticos e o letramento crítico aqui já foi mais avançado, eles já avançaram de alguma forma, né? E o desenvolvimento social, cognitivo também existiu, o ético, cultural e moral. As contribuições para o letramento crítico dela, ela aproximou a escola da cultura digital, ela ampliou o conceito de leitura e incentivou a construção de sentidos por meio da integração entre palavra, imagem e recurso digital. A pesquisa ela demonstra que o letramento crítico não depende apenas do texto escrito. A utilização do mini-conto multimodal favorece a interpretação de diferentes linguagens. Nós temos que ter nessa interpretação dessas diferentes linguagens, porque são muitos gêneros contemporâneos e nós precisamos assumir essas propostas de inserir esses alunos nesses textos digitais, né? Nessa cultura de gêneros digitais.
favorece competências, né? Desenvolver as competências previstas na BNCC, sobretudo relacionados aos multiletramentos, e a autora evidenciou que os estudantes tornaram-se mais participativos. Desculpe. Quando trabalham com gêneros próximos do universo digital, ou seja, do universo que eles conhecem e dominam tão bem, né? Fortalecendo a autonomia, a criatividade e a reflexão crítica. A próxima dissertação de Leonete Alves da Silva Zanini, 2025, Contos Sociais e Escrita Criativa na EJA. O objetivo dela foi analisar como o conto social pode estimular a leitura crítica e a escrita criativa dos estudantes do 8º e 9º ano da educação de jovens e adultos. As práticas pedagógicas foi a leitura de contos sociais. Nesses, eu posso dizer que esse letramento crítico, ele foi quase de 100%, porque ela trouxe contos sociais. Nos contos, ela trabalhou problemas sobre a mulher, né, problemas sobre o relacionamento, sobre como a mulher era tratada de uma forma tradicional. Ela falou também sobre a superação de várias mulheres, né, que conseguiam atravessar essa barreira do tratamento das mulheres tradicionais de antigamente. Então, assim, é um texto, foram contos que traziam vários problemas de relacionamentos, onde a mulher só era vista como um mero objeto dentro de casa, só para fazer ali as coisas, não tinha direito de estudar. Teve também outros contos que mostravam o protagonismo feminino, as mulheres superando isso, as mulheres indo à luta, né, e lutando pelos direitos dela. Nós tivemos, ela teve as rodas de conversa, que foram rodas de conversa bastante participativa. Algumas pessoas, alguns homens lá, no caso era o EJA, né? Então já eram homens adultos, né? Alguns homens tiveram algumas frases um pouco preconceituosas contra as mulheres. Teve até um pouco de discussão, mas ela conseguiu mediar e eles conseguiram superar, de acordo com várias conversas, conseguiu mudar a mente de alguns deles, né? Pelo menos eles passaram a respeitar o local da mulher dentro da sociedade. Teve vários debates sobre esses problemas sociais, vários exemplos nas comunidades onde eles moravam. Teve a produção de texto, reescrita criativa, que foi quando ela pediu que eles pegassem o problema central do conto e criassem um final com uma perspectiva que fizesse uma mudança, que fizesse sentido para eles na sociedade, né? Que eles fizessem uma mudança ali sobre o que é que estava acontecendo naqueles problemas sociais. E teve o compartilhamento dessas produções depois, eles compartilharam. Os resultados, né, foi o fortalecimento da argumentação, porque eles aprenderam a argumentar, a dizer o que é que eles pensavam, com educação e com respeito também aos valores e o pensamento do outro. Teve o desenvolvimento de uma consciência crítica, valorização das experiências dos estudantes, porque eles falavam bastante sobre as experiências que eles tinham, em família, em vizinhos, em amigos, conhecidos, sobre o local da mulher. O maior envolvimento com a leitura e, com certeza, foi trabalhado o letramento crítico, o desenvolvimento social cognitivo também, porque eles aprenderam a compreender e a interpretar. O desenvolvimento ético, porque eles aprenderam a respeitar, né, a ética e moral e os valores dos outros. E o cultural, porque falou sobre uma cultura tradicional que existia, que infelizmente ainda existe, não totalmente, mas a gente sabe que ainda existe essa cultura, né? E eles viram também que eles poderiam fazer a mudança. Então, foi trabalhado todos esses aspectos. Contribuições para o letramento crítico, como eu falei, leitura da realidade social, reflexão sobre desigualdade, preconceito e cidadania, fortalecimento da argumentação, aproximação entre leitura e vivência dos estudantes. Entre as pesquisas analisadas, Zanini apresenta a proposta mais diretamente voltada ao letramento crítico. O conto social deixa de ser apenas um gênero literário e passa a constituir um instrumento de problematização da realidade, favorecendo o diálogo, a construção de posicionamentos
e o exercício da cidadania. A mediação da professora possibilitou que os estudantes relacionassem as narrativas literárias com suas experiências pessoais e com os problemas presentes na sociedade. Aqui eu fiz a comparação, né? Leitura compartilhada todos tiveram, debate, né, do texto todos, embora os primeiros, Calvin e Lemos, foram algo parcial, né? Como eu falei, os debates não foram aprofundados, mas Santos e Zanini tiveram debates bem aprofundados pela questão dos temas sociais abordados. A produção textual todos tiveram, oralidade, recursos digital, Calvin teve, Lemos parcial, Santos teve e Zanini foi parcial. O conto social, nos três foi uma forma parcial. Zanini foi a única que realmente mostrou o conto social em tudo. O letramento crítico de Calvin, como eu disse, foi só uma inicialização, foi médio. Do Lemos foi alto, Santos também, e Zanini foi muito alto, devido aos contos sociais utilizados, ao tema do conto, que é um tema bem relevante ainda hoje em dia na nossa sociedade. Síntese da comparação, né? Embora utilizem metodologias diferentes, as 4 dissertações convergem ao demonstrar que o trabalho com conto, aliado à mediação docente, promove avanços na compreensão leitora, na argumentação e na forma crítica. Observa-se uma evolução das propostas pedagógicas, culminando nas pesquisas de Santos e Zanini. Como eu falei, houve realmente uma evolução. As primeiras propostas, elas trabalharam mais uma interpretação, mais um desenvolvimento ético, um desenvolvimento moral. As últimas, principalmente a de Zanini, ela trabalhou bastante o letramento crítico. Trabalhou todos os desenvolvimentos mais sociais, mas trabalhou mais o letramento crítico, certo? Que incorporam, respectivamente, os múltiplos letramentos e a discussão explícita de questões sociais, ampliando as possibilidades de desenvolvimento do letramento crítico, né? As principais evidências. O conto, ele desperta maior interesse pela leitura, o debate amplia a reflexão crítica, a produção, ela fortalece a autoria, a oralidade desenvolve a argumentação, a mediação do professor é decisiva para o letramento crítico. As 4 dissertações demonstram que o conto é um recurso didático eficiente, as práticas ativas favorecem a aprendizagem significativa, leitura escrita e oralidade precisam ser articuladas, o conto social aproxima literatura e realidade, o letramento crítico depende de atividades que promovam reflexão, inferência e posicionamento do estudante. O estudo, considerações finais. O estudo confirmou que o conto social constitui importante instrumento pedagógico para o desenvolvimento do letramento crítico nos anos finais do ensino fundamental. As dissertações analisadas demonstram que práticas como leitura, mediada, debates, produção textual, reescrita e oralidade favorecem a compreensão, a argumentação e a formação de leitores. E a mediação do professor, né, na promoção dessas práticas, que é essencial para promover essa reflexão. O posicionamento dele, as atividades que ele traz para mostrar para os estudantes. Então, o trabalho evidenciou que o letramento crítico ele vai além de uma compreensão literal, possibilitando ao estudante interpretar, questionar, posicionar-se e relacionar o texto com a realidade em que ele vive. O letramento crítico ele é capaz de produzir mudanças significativas na vida desses jovens. Conclui-se que o trabalho com o conto social aliado a metodologias ativas e as orientações da nossa BNCC contribui para a formação de leitores autônomos, conscientes e participativos, fortalecendo a educação literária e o exercício da cidadania. Porque, mais do que ensinar a ler textos, formar leitores críticos significa ensinar os estudantes a compreender, questionar e transformar a realidade por meio da leitura. Trouxe aqui as principais referências, né? E eu espero que o meu trabalho ele venha trazer contribuições para outras pessoas que quiserem iniciar pesquisas sobre o letramento crítico. Obrigada. Ufa! Uma alguém agora, né? Eita, Coisa boa. Aqui, aperta. Sai daqui.
Aqui já pode fechar, né? Uhum. Cadê? Aí. Só um minutinho, meu povo. Tem que sair daqui. Isso aí. Bebe uma água, respira. É porque a Ednet veio numa máquina, viu? Ah, tá aqui, achei o ingresso. Né, aqui, né? Pronto. Muito bem. Gente, legal. Passou um pouquinho aí dos 20 minutos, viu, Ednet? Mas está perdonada, viu? Está perdoada. E muito bonita a apresentação. E agora nós vamos seguir o nosso protocolo, tá? Vamos seguir conforme está lá no nosso no documento do TCC mesmo, né? A gente ouve primeiro a professora Juliana, né, professora? Não, podemos iniciar conforme você orientou inicialmente, né, com a professora Dalila, não tem problema não. Professora Dalila. Pronto, então a gente começa com a professora Dalila e na sequência a gente vem para a professora Juliana. Então nós vamos, enquanto a Ednet vai se acalmando aí, viu, Ednet, para fazer as anotações do que as professoras vão falar. Na verdade, esse nosso trabalho está ficando já gravado, a gente já faz, deixa no YouTube, viu? Porque nós somos chiques, né? Então, depois você vai ter acesso a todas as ponderações feitas pelas professoras. Os professores podem ficar à vontade para dialogar aqui com você também, aí vocês vão tendo esse momento agora todo de vocês. Professora Dalila, desde já agradecer muito ao teu aceite ao nosso convite. A professora Dalila, ela é doutoranda da Linguística Aplicada lá da UES, uma grande parceira que trabalha com a gente, faz parte do mesmo grupo de pesquisa que eu, que é o Lente, né, coordenado pela professora Débora Cássia, e é uma grande pesquisadora, uma grande professora, e trabalha, inclusive, com letramentos, e eu tenho certeza que vai ser muito importante aí essa sua fala aqui no trabalho da Ednet. Eu agradeço demais essa leitura, muito embora um pouco rápida, em cima da hora, mas eu creio que dentro da sua possibilidade aí foi possível, né, pelo menos assim, minimamente, mas eu muito grato e muito grato mesmo pela sua presença, e eu quero passar a palavra para você, professora Dalila. Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem? Tem um ecozinho, se puder desligar algum microfone, eu acho que ajuda mais. Primeiramente, quero parabenizá-la, Ednet, pela pesquisa, por ter escolhido como centro, né, do seu estudo a leitura, o letramento literário, digamos assim, né? É algo que também, quando eu comecei a estudar, eu me encantei muito por essa temática, pela relevância mesmo para a transformação social, que é o que você fala tanto no seu texto. E segundo, eu gostaria de dizer que as minhas considerações vão ser destinadas a você amadurecer o seu texto, para melhorar, certo? Então, fique muito tranquila, beba uma água, que vai dar tudo certo. Você está com o seu texto aí, que eu vou seguir pelas sessões. Primeiro resumo, depois a introdução. Você consegue acessar? Consigo. Vou começar aqui pelo resumo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida enquanto eu estiver falando, você pode me interromper. Consigo, viu? Acessar. Tá certo. Pronto. Pelo resumo, eu pontuei algumas questões. Primeiro, acredito que até mesmo pela sua fala, você fez algumas partes do texto e depois foi amadurecendo, foi evoluindo na escrita. A partir das leituras, enfim. O que eu percebi? Principalmente no resumo e na introdução. Algumas palavras que podem dissoar com a perspectiva de letramento que você aborda, que é uma perspectiva enquanto prática sociocultural. Em alguns momentos, você se refere à leitura como uma ferramenta, como o conto, né, o gênero conto como um instrumento. Talvez você pudesse modalizar algumas dessas palavras para casar melhor com a perspectiva que você adotou
no seu estudo. São palavras mais, assim, que trazem um termo mais tecnicista, enfim. No resumo, eu percebi algumas dessas palavras, eu demarquei, depois eu mando o arquivo para você, você consegue ajustar lá bem bonitinho. Um outro ponto do resumo é a questão do objetivo de pesquisa. Quando você delimitou o 9º ano, eu pensei que você fosse fazer um outro tipo de estudo. Deu a entender uma outra vertente. Quando eu cheguei na introdução, eu percebi que estava diferente a escrita do objetivo de pesquisa. O que é que eu sugiro? Cada vez que a gente vai escrever esse objetivo no texto, a gente muda uma palavra que muda totalmente o sentido, não é? O que é que eu sugiro? Que você pegue o mesmo o objetivo que você realmente fechou e só copie e cole em todo o resto do texto, para poder não ter esse problema, certo? Não ter esse desvio de ideia, que né, fica dúbio, enfim. E um questionamento que eu fiz logo no começo é por que você selecionou, depois você me responde, por que você selecionou o 9º ano? Em que sentido? Justamente porque eu pensei assim, não, ela vai pegar algum material, você fala até de obras, né? Ela vai pegar algum material e vai analisar especificamente do 9º ano. Eu realmente fiquei sem entender. Também fiquei pensando que poderia ser uma proposta de pesquisa diferente, maior, e aí por conta do tempo vocês fizeram alguns recortes, não sei. E aí ficaram alguns resquícios de uma pesquisa, de um outro tipo de pesquisa, talvez. Certo? Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, você pode falar, senão eu posso seguir. Você que me diz. Posso seguir? Pode seguir. Certo. Continuando. Eu notei que você citou alguns teóricos aqui logo no resumo. Porém, quando a gente vai ali para a fundamentação teórica, a gente percebe que tem outros teóricos que você utilizou mais, até mesmo na análise, como o Street e os do letramento, né? O Street, o Marcuski, que você não cita todos eles aqui no resumo. Então, eu sugiro que você faça esse filtro, volte lá um pouquinho, pegue os principais mesmo e traga para o seu resumo, certo? Os que realmente você focou na análise. Deixa eu ver mais. E um detalhezinho bobo, que às vezes passa despercebido, você colocou uma palavra-chave que não consta no resumo, que é leitura literária. Você utiliza essa expressão de uma outra forma. E aí eu sugiro só voltar lá no resumo e pegar uma palavrinha-chave que esteja de fato citada lá, tá bom? Passando adiante, chegar aqui na introdução. Logo no começo, eu coloquei uma sugestão que é para você fundamentar aquilo que você está dizendo. Por exemplo, você pode utilizar o Cumas, eu deixei até a referência, que é um teórico que fala de leitura, fala de letramento, nessa perspectiva que você utiliza, que é a perspectiva social, certo? E aí você fala, traz definições, né? A perspectiva que você considera, mas não traz o embasamento. Eu sei que lá na frente você vai trazer, mas é importante a gente sempre referenciar aqueles que de fato trouxeram essa perspectiva, trouxeram esse olhar, né? Então, fica a sugestão. Passando aqui adiante. Pronto, aqui na introdução também, na página 6, tem uma parte que você diz assim, ó, que a literatura, você cita a BNCC e você continua, a literatura é vista como uma ferramenta. É só ter cuidado, porque mais lá na frente você mesmo se corrige. Você vai dizer assim, não, que a BNCC compreende a leitura como uma prática social, para você casar a perspectiva que você adota, certo? E pelo que eu entendi, pela sua fala, enfim, você está adotando essa perspectiva mais social. Então, é interessante que você faça esses pequenos ajustes. Às vezes acontece, a gente começa a escrever, aí depois lê uma coisa, muda de ideia, esquece de voltar, às vezes não dá tempo, né? É super normal. Mas você volta e faz esses ajustes, tanto na introdução quanto no resumo. Certo? Que mais? Tem um momento que você fala assim, que os alunos podem ter dificuldade com alguns, na introdução ainda, com alguns gêneros complexos, ainda nessa página 6, e aí eu coloquei uma sugestão
para você, ao invés de usar esse termo, ou explica, né, o que exatamente você está querendo dizer com gêneros complexos, ou você embasa um teórico. Por exemplo, o Bakhtin, ele fala de gêneros primários, secundários, talvez seja uma terminologia melhor para o seu texto, já que você já utiliza esse teórico, né, mais lá na frente. Enfim, então fica essa sugestão. Você explica o que exatamente você está entendendo por gêneros complexos, ou você situa, né, um outro teórico para poder delimitar o que exatamente você quer falar sobre esses gêneros, certo? Deixei essa sugestão, mas você pode utilizar outro teórico para falar sobre isso. Continuando, no seu estado da arte, na página 7, eu coloquei uma pequena sugestão. Você coloca primeiro um texto de 2021, do estado da arte, se eu não me engano, e depois coloca o da Nobre 2012. E aí, para ficar cronológico, eu sugiro que você suba essa pesquisa e coloque da mais antiga para a mais recente, tá bom? Só para ficar, né, o estudo mais recente por último. Continuando. Passando aqui adiante. Eu deixei algumas sugestões que você depois visualiza e ajusta se achar pertinente, para filtrar aqui e não demorar muito. Coloquei uma observação. É comum, não se sinta mal por o que eu vou dizer agora, é comum as pessoas que estão, os estudantes, né, que estão ainda se iniciando nos gêneros acadêmicos, sobretudo monografia, cometer esse deslize. Normalmente, quando a gente coloca uma citação, a gente precisa relacionar ela com o corpo do texto. E nem sempre você fez isso de uma forma explícita. E eu deixei alguns comentários para você se ligar, sempre tentar situar, anunciar para o leitor que vem ali uma citação e também uma tabela, um gráfico, algo do tipo. Então, é algo que eu percebi na introdução, mas acontece em alguns outros momentos do TCC, e aí depois você ajusta se achar pertinente. Seguindo. Para finalizar a sua introdução, eu sugiro que você detalhe como você organizou as sessões. Você menciona quais sessões compõem o seu trabalho, mas não tem um detalhamento. Então, só para ficar bem casado a sua introdução, todos os movimentos socio-retóricos que são pertinentes para esse gênero, né, monografia, para essa sessão específica, eu sugiro que você só detalhe exatamente como você organizou as sessões, certo? Coisa simplesmente pode ser um parágrafo, mas que fique mais explicitado. Agora eu vou para a fundamentação teórica. Logo no primeiro momento, acredito que você não pensa dessa forma, mas você escreveu que a leitura é um processo cognitivo, de decodificar, mas eu sei que você complementa essa perspectiva no âmbito social, então eu até coloquei um comentário, eu acredito que você não pense desse jeito. E aí depois você pode voltar lá, às vezes é só uma modalizaçãozinha. Eu percebi que nesse primeiro parágrafo você queria falar de como a leitura era vista no passado, para fazer o paralelo com a BNCC, então talvez faltou ali só um marcadorzinho discursivo para poder marcar que não é o seu posicionamento, certo? Porque do jeito que tá, dá a entender que você pensa daquele jeito. E continuando, uma outra sugestão também é para não finalizar os parágrafos com citações. Você coloca a citação e explica nessa citação que fica no corpo do texto, menos de 3 linhas, né? Você explique para o parágrafo não ficar sem fechamento, certo? Então, em alguns momentos eu demarquei lá para você fechar o parágrafo. Agora eu estou no 2.1 da sua fundamentação teórica. Uma sugestão que eu coloquei da página 10 é quando você cita o Paulo Freire. Porque alguns estudos recentes
E aí você pode se posicionar em relação a isso também, mas aí você pode botar uma nota de rodapé, enfim. Alguns estudos recentes não consideram a perspectiva do Paulo Freire como um método de alfabetização. Existem vários estudos que vão dizer sim que é um método, mas existem outros bem mais recentes que já não acreditam que seja isso. Eles acreditam que seja uma pedagogia, que tenha ali um embasamento filosófico e uma perspectiva, uma mudança de visão, certo? Se você concordar com isso, eu deixei até alguns textos para você olhar, tem até uma entrevista que fizeram com o Paulo Freire. Se você concordar, você pode fazer um paralelo, um pequeno ajuste nesse parágrafo para comparar, né? Que existe essa visão que fala que é um método e existe a que pensa que é uma perspectiva filosófica, enfim. Se você se posicionar por uma das duas, você coloca lá também, ou então em nota de rodapé, certo? Acho relevante, porque eu achei bem pertinente você trazer o Paulo Freire, porque ele fala muito sobre leitura, e ele, embora não tenha cunhado o termo letramento no Brasil, ele com certeza é um dos primórdios ali, né, a falar dessa perspectiva da leitura como uma prática sociocultural, certo? Então, achei bem pertinente mesmo essa parte. Então, acho interessante você voltar aqui para visualizar essas perspectivas. Passando adiante. Uma sugestão que eu ia dar também é que você primeiro traz alguns teóricos clássicos do letramento, como o próprio Paulo Freire, depois você engata na Rojo, e também fala um pouco do grupo de Nova Londres, não chega a citar a pedagogia dos multiletramentos, mas fala um pouco do grupo de Nova Londres. Aí, novamente, eu dou a dica de organizar cronologicamente. Primeiro, os teóricos ali mais clássicos, e depois você vai relacionando com esses mais atuais, porque depois que você cita a Rojo é uma teórica mais atual, pelo menos nessa perspectiva que você trouxe, que ela fala dos multiletramentos. E depois você volta para Magda Soares, você volta para Kleiman. Então, eu sugiro que você organize a ordem mesmo, certo? Porque não que eles vão se contradizer, não é isso. Mas são momentos diferentes. Percebe que os multiletramentos chegaram depois, né? Esses estudos aqui no Brasil. E antes disso, teve uma maior galera que falou sobre os letramentos, que trouxe o termo, né? Enfim, então, acho interessante você organizar a ordem da discussão, para não ficar indo e voltando, e aí o texto fica mais fluido para o leitor. Só uma sugestão mesmo. Eu senti falta, quando você vai falar principalmente do gênero conto, enfim, eu senti falta de um teórico para definir o letramento crítico, que é uma das bases, um dos pilares da sua pesquisa. E aí eu vou deixar algumas sugestões para você, depois você consulta. Enfim, é porque são tantas definições que às vezes a gente fica perdido, né? Eu entendo. Então, mas eu sugiro que você coloque pelo menos um, a perspectiva que você concorda, né? Pelo menos um, só para poder trazer uma definição que você considera ali no seu estudo, certo? Tem um momento na metodologia, já estou na página 23. Tem um momento que você vai fazer a sua justificativa. Por que você escolheu esses textos? E você utiliza o termo obra. Quando você fala obra, deu a entender que era um livro, algo do tipo. Só que depois eu entendi que era dissertação. Então, eu sugiro que você coloque o termo mesmo, dissertação, desde o início, desde lá do resumo, que você analisou dissertações. Você selecionou um corpus, né?
a partir de dissertações. Dentre as suas justificativas, você também coloca que você não utilizou dissertações em línguas estrangeiras devido ao fato de você não ter proficiência nessas línguas, né? O que eu sugiro? Porque hoje a gente tem várias plataformas que fazem tradução, como, por exemplo, I Love PDF. É uma plataforma que faz a tradução, você coloca lá o artigo em inglês, em língua estrangeira, e ele traduz. Não é a melhor tradução, mas ele traduz. O que eu sugiro aqui para você não se complicar? Você pode colocar que você fez o recorte de estudos que trabalham a língua portuguesa, o ensino da língua materna. Já fica uma justificativa mais plausível para o leitor, percebe? Então, é uma sugestão que eu dou nessa parte. A tabela, logo em seguida, a tabela que você explicita quais dissertações você selecionou, ela tá com alguns probleminhas de formatação que fica até difícil de entender qual é o título, as palavras estão juntas. Acho que foi alguma transformação de Word para PDF ou ao contrário que pode ter ocasionado isso. E aí eu sugiro que antes de você enviar para a biblioteca, você dê uma olhadinha nessas partes para não passar despercebida. Eu já demarquei. Seguindo adiante. Eu fiquei com dúvida nos objetivos específicos que você coloca aqui na metodologia. Porque eu achava que você ia analisá-los todos na sessão de análise. E quando chega aqui na metodologia, você menciona que o primeiro e o segundo objetivo, está na página 24, eles foram respondidos na sessão teórica. O que eu sugiro para você não se complicar também, né? Para amarrar o seu estudo. Eu sugiro que o objetivo que você respondeu na análise seja o seu objetivo do TCC. Por quê? Porque na fundamentação teórica já é natural que a gente mobilize alguns teóricos, que a gente resenhe e ao mesmo tempo, faça uma análise, né, crítica das postulações que já foram feitas a respeito da teoria base. Então, isso já é esperado, não é bem um objetivo de pesquisa. Pode ser que a sua pesquisa fosse outra, e aí, por conta do tempo, você fez alguns ajustes e ficaram alguns resquícios, né? Que dá a entender que era outro tipo de pesquisa. E aí, quando você diz que você já respondeu um dos objetivos de pesquisa na fundamentação teórica, fica estranho para o leitor, certo? Causa um estranhamento. Então, eu sugiro que você simplesmente tire, não diga que isso é um objetivo de pesquisa, mas um objetivo da sua sessão. Eu me propus a fazer uma reflexão sobre isso aqui, sobre letramento crítico, sobre multiletramentos, enfim, letramento literário, mas que isso não é o objetivo da sua pesquisa, não vai ser analisado em si na sessão da análise, percebe? Só para realmente amarrar mesmo o seu texto para publicar, ou até mesmo depois você fazer um artigo. Agora, seguindo para a sessão de análise e discussões, eu vou já encerrar. Você começa citando o COSSOM, que é a base do letramento literário. Eu acho ele extremamente relevante, mas você não cita na fundamentação teórica. E aí a gente tem um problema. Depois você volta lá e faz pelo menos um parágrafo, explicando a importância dele. Eu acho bem relevante isso. Principalmente porque você fala de letramento literário, querendo ou não. Você trabalha com isso, né? A leitura, enfim, o gênero que você seleciona. Você pode se utilizar do COSSOM lá em cima, até mesmo para você retomar aqui nas análises, certo? Acredito que por conta do tempo, né? Esse tipo de coisa é comum de acontecer. Nas análises, o que foi que eu percebi? Você teve uma preocupação em descrever os estudos. Você descreveu muito esses estudos, como aconteceu, os resultados, isso de fato é importante. E eu senti que você se posicionou nesse texto, você, inclusive aqui na apresentação, isso também foi reforçado, você se colocou no texto, não foi uma mera descrição. Porém, o que eu senti falta, que ficou tímido, não é que não teve, mas que você pode melhorar.
uma maior articulação com os teóricos que você utilizou na fundamentação teórica. Ficou muito tímido, uma hora ou outra você citava ali o Marcuse, o Street, mas ficou tímido, percebe? Então, eu sugiro que você, eu até demarquei lá em alguns momentos, para você articular melhor. Inclusive, você fez isso muito bem na fala. Acho até que você pode aproveitar algumas tabelas que você trouxe aqui, que não estão nas análises, que vão te ajudar a fazer essa articulação, vão enriquecer a sua análise, certo? Que estão muito boas, sumarizam ali o estudo, e você vai e relaciona com esses modelos de letramento que você bem pontuou no final das análises, modelo autônomo, ideológico. Eu até deixei um questionamento a respeito disso. Você considera que os estudos estão mais para o âmbito do autônomo do que do ideológico? Você dá a entender isso, mas você não demarca propriamente dito. Então, você pode articular melhor nesse momento, certo? Deixa eu ver mais o que foi que eu coloquei aqui. Pronto, agora já na seção das considerações finais. Tem um momento que você diz que sentiu falta de práticas mais ativas. E na sua fala isso ficou muito explícito. O que exatamente são essas práticas que você entende? Então, sugiro que você vá lá e explicite mesmo. Que tipo de práticas? Exemplos. O que é que, né, de fato, poderia ser feito? Porque você demarca que os estudos se detiveram mais à leitura e à escrita e que eles poderiam avançar. Mas isso não fica bem colocado o que exatamente seria esse avanço, o que exatamente seria a sua proposta. E eu acho que é o momento de se posicionar. Você pode, sim, citar até outros estudos que fizeram isso, assim, artigos mais recentes, você pode citar, ou então até documentos curriculares, enfim, que sugerem isso, né? Que sugerem essas práticas mais ativas que você está chamando, certo? E para finalizar, tem um momento do seu texto que você está justificando, você retoma isso na metodologia também, que você diz que a lacuna do seu trabalho é justamente ter esse olhar para as práticas pedagógicas. Acho que não ficou bem colocado, uma vez que os próprios estudos que você traz, eles trazem sim práticas pedagógicas, certo? Lá no estado da arte, né? Enfim, tem vários estudos sobre isso. Então, eu acho que você pode ir lá e só modalizar esse parágrafo de justificativa, tanto na introdução quanto na metodologia, para não dar a entender que você está dizendo que não tem, mas a gente vai lá no Google Acadêmico e tem. Só para não ficar esse descompasso e você conseguir amarrar bem o seu texto. E para finalizar mesmo, eu vou deixar alguns questionamentos, você pode responder à medida que você achar pertinente, com relação aos recortes. Por que nono ano? Todos os estudos, isso não ficou evidente para mim, mas todos os estudos são do nono ano? Por que essa série, né? Eu acho que não ficou bem justificado no texto. Você fala muito em ensino fundamental, mas quando você delimita para o nono ano, eu não entendi o porquê mesmo, certo? E é isso, no mais é isso. Dou os parabéns pelo seu trabalho, um trabalho de peso relevante e que vai ser amadurecido aí com as minhas contribuições, com as contribuições da Juliana, e vai ficar um texto ainda melhor para você publicar. E é isso. Muito bem, Dalila. Olha, até parece que eu entreguei esse texto para você há 30 dias. Como você conseguiu? Coisa boa. Muito obrigado. Considerações muito relevantes. Você quer falar alguma coisa? Não? Muito relevantes, viu, Dalila? Com certeza a gente vai
com calma, dar uma olhada em todas essas contribuições e certamente vai amadurecer bastante o trabalho aí da Ednet. Muito bom, muito obrigado mais uma vez. E aí nós vamos continuar a nossa sequência, então, agora, convidando a professora Juliana Georgia, né? Uma pessoa maravilhosa aí também, que tem nos dado muito suporte aqui na EAD, trabalhado junto ao PIBID aqui da Unilab, tem sido bem presente aqui nos trabalhos que a gente desenvolve. Eu me sinto muito feliz, professora, de estar recebendo aí a sua participação na nossa banca nessa noite. Muito obrigado pela sua participação e a fala fica contigo. Eu que agradeço, professor. Só um parêntese rápido. Semana passada eu estava indo para a Unilab com a Meire, e aí Meire, tem mais uma banca para você, Juliana. Eu falei, eu sei que eu já recebi o convite, e é um convite irrecusável. Por mais que a gente esteja nessa correria de final de semestre, né, sempre tem aqueles convites, né, que são especiais, né, principalmente, né, vindo de Assuério, e pela alegria também, né, de ver, de ler um trabalho também que teve uma orientação tão cuidadosa, né, e tão, enfim, uma pesquisa tão extensa, né, Ednet, que eu vou já chegar lá. Mas antes eu queria cumprimentar, né, Dalila, né, professora Dalila, um prazer conhecê-la. Cumprimentar aqui os presentes, né, os colegas, né, a família e os demais que estejam aqui nos assistindo, né, uma boa noite. E eu vou fazer aqui algumas pontuações, Ednet, principalmente, mas antes eu sempre falo, né, abro minha fala com essa observação, não que isso seja, digamos, uma informação que se torna parte da estrutura da fala de uma banca, né? Mas é o que eu acredito, né, em relação à produção de vocês. O papel da banca, de fato, é trazer aqui observações, e não necessariamente essas observações elas são negativas ou diminuem a relevância do seu trabalho, a relevância da sua pesquisa. São observações, né, como a Dalila muito bem pontuou, para amadurecer seu trabalho, e visando ali também, né, são contribuições visando também a publicação da sua pesquisa e, quem sabe, né, se for o seu desejo, uma transformação uma adaptação para um projeto ali de uma submissão de um mestrado, né, de uma pós-graduação, que também traz, né, a sua pesquisa já traz ali digamos, alguns caminhos, né, para esse desdobramento, né, um dos possíveis desdobramentos, né. Inclusive, eu já deixo aqui uma possível publicação, viu? Faço convite para você, para o seu orientador, que vai ter o CIEF, tá? Congresso Internacional, né, de Educação, organizado aqui pela Unilab, né, pelo professor Simar, e é um evento super interessante que tem tudo a ver com o trabalho de vocês, né? Então, já é uma oportunidade de você publicar o seu trabalho, né? De você compartilhar o seu trabalho com a comunidade acadêmica. Fica aqui já o convite. A inscrição é até final de agosto. Dá tempo ainda fazer os ajustes e publicar. Tá certo? Então, iniciando aqui a minha fala, vai ser breve. É interessante, né? Porque quando a gente vem em segundo momento de fala, a gente aproveita um monte do que a colega falou anteriormente, né, Dalila? Então, muita coisa que Dalila falou, eu não vou repetir. E também é um momento interessante de trocas, né? Eu sempre gosto muito desses momentos de TCC, né? De apresentação de trabalhos, porque a gente aprende muito com a leitura do trabalho de vocês e com os colegas, né? Também que estão aqui, né? Aprendi nesse momento de fala aqui, né? Que a Sério falou, parecia que Dalila tinha lido o trabalho há 30 dias. Isso é muito bom, porque eu também aprendo, né, com a fala das colegas, que na correria que a gente vive, às vezes a gente não tem tempo de conhecer outras pesquisadoras, e esse momento é um momento importante também para a gente aprender com as colegas, né? E é isso. Então, eu vou fazer aqui algumas observações, mas fique tranquila, viu, Ednet, porque eu já antecipo que o seu trabalho está aprovado, viu? Para você ficar mais calma. Então, deixa eu abrir aqui o meu arquivo. Pronto. Então, o seu trabalho, né, ele aborda, né, um tema extremamente pertinente e socialmente relevante, né, estabelecendo diálogos, que isso você faz muito bem, você traz uma referência muito robusta, né, com autores importantes na área dos estudos do letramento, da literatura, do ensino de leitura, e você consegue, né,
contemplar essa discussão de uma forma muito bem ancorada, né? Você tem esse domínio, né, inicial na área da literatura, mobilizando esses autores importantes, né, como Bakhtin, Marcuse, se traz Street, dentre outros, evidenciando o esforço de construir esse referencial teórico consistente que vai, digamos ali, segurar e fazer a cama ali para a sua discussão. Então, você traz essa apresentação muito bem né, amadurecida. A sua justificativa apresenta coerência com seus objetivos de pesquisa, evidenciando uma preocupação em aproximar exatamente a literatura, o ensino e essa formação mais crítica, né? E aí agora eu trago aqui alguns pontos, né, que não que limitam ou diminuam o seu trabalho, mas é exatamente para você colocar seu trabalho para a rodada. Eu sempre falo, bota o trabalho de vocês para rodar, né? Não deixem parados, não deixem engavetados, não. E aí eu começo pelo resumo. O resumo, você apresenta, né? Ele segue aquela estrutura argumentativa, né? Apresenta ao leitor a temática central da investigação, evidencia a relevância do seu tema, né? Para a formação de estudantes do ensino fundamental, apresenta os objetivos, né, de forma explícita, permitindo a compreensão da intenção geral da pesquisa, do seu estudo. Contudo, eu coloco aqui algumas observações. Por exemplo, o seu resumo, ele inicia com 2 frases bastante genéricas, que de repente podem ser condensadas. Por exemplo, o letramento crítico é de extrema importância. Isso é algo assim genérico demais, porque a gente sabe que é importante, uma vez que também é a sua proposta, né? Então, de repente, transformar isso digamos, numa informação mais objetiva, né, mais direta, já que nós estamos com aqui no caso o gênero resumo, que tem essa demanda, essa urgência, né, de ser mais objetivo. Aí outro ponto, a educação básica nos anos finais tem passado por muitas dificuldades, da gente enxugar mais o resumo e deixar ele de fato objetivo, assim como de fato é a sua proposta. Então essas afirmações, elas ocupam um espaço, né, acabam ocupando um espaço ali no resumo e pouco acrescentam a compreensão, né, ao ler, por exemplo, seu resumo, pouco acrescenta nas informações ali que um leitor, por exemplo, busca ao ler o seu resumo. Então, o resumo, ele tem que, muitas vezes, por exemplo, você faz o depósito na biblioteca, a pessoa vai selecionar o seu trabalho pelo resumo. Será que esse trabalho aqui tem a ver com o que eu quero pesquisar? E, às vezes, o próprio resumo está tão extenso, ele está tão pouco objetivo, que não leva o leitor ali a uma compreensão acerca do que realmente você está trabalhando. Então, recomendo uma contextualização mais objetiva, né, reservando mais espaço para o que interessa de fato, né, para o resumo. Por exemplo, como problemas de pesquisa, eu acho que caberia mencionar, por exemplo, dificuldades relacionadas ao letramento crítico, né? Aliás, embora você mencione essas dificuldades, ficou faltando ali você explicitar claramente o problema investigado, né? Que são essas informações assim que o resumo exige, certo? Então, seria mais adequado explicitar como, por exemplo, né, eu coloquei até aqui, depois eu vou mandar para vocês esse artigo, partindo da seguinte questão: de que maneira o conto social pode contribuir para o desenvolvimento do letramento crítico, né, no ensino fundamental, você explicitar o seu problema de pesquisa, certo? É mais ou menos isso. Na fundamentação teórica, eu acho que até a Dalila falou isso, mas você apresentar os autores que você usa para embasar a sua análise. Tá? Então, além de e outro ponto também, você colocou Soares, né? Aliás, antes de citar apenas o primeiro nome, né, no caso você colocou Magda, né, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui na parte do resumo, não foi isso? Quando você cita os autores, e aí eu senti falta de você seguir aquela foi exatamente Magda, 2009. Eu sei que a gente fica íntima, né, dos autores quando a gente está discutindo no trabalho, mas ainda exige um protocolo aqui da acadêmico, né, que a gente cita o último nome, né, e o ano, né, da obra que você pesquisou. Então é importante a gente seguir esse rito, né, por mais que a gente tenha intimidade ali acadêmica com a autora, certo? Então, assim, aí você coloca, não precisa você colocar todos, que você traz uma extensa referência, mas os estudos que você utilizou que foram mais relevantes para embasar, assim como, por exemplo, você relacionar esses autores com a própria, digamos, ali com a própria área, digamos assim, Bakhtin,
por exemplo, a pesquisa fundamenta-se nos estudos de Kleiman, Soares, Cosson, Rojo, Bakhtin, acerca do letramento, da leitura literária e dos gêneros discursivos. Né? Poderia ser relacionar esses principais autores ali também com as áreas, né? Com que você se apropria na sua discussão. E fica mais interessante e mais objetivo, ocupa menos espaço, né? E aí ficou faltando também ali um pouquinho, se apresentar no próprio resumo, falar um pouquinho sobre a metodologia de uma forma mais objetiva, certo? Na conclusão ali também, eu senti falta de você falar destacar principalmente, a conclusão ela poderia ficar mais forte se você destacasse a contribuição da pesquisa. Algo como, por exemplo, conclui-se que o conto social constitui uma estratégia pedagógica relevante, tarará, tarará, entendeu? Assim, para você destacar ali as suas contribuições, né? Esse é um dos pontos. E aí, vindo aqui para... Aí eu já vou direto aqui para a parte da fundamentação, para não me estender muito. A sua revisão bibliográfica que você apresenta, ela é bem extensa, desculpa, porém excessivamente descritiva. Eu sei que digamos, esse perfil, né, é muito comum de escrita, é muito comum em estudos, que aí eu trago também a observação da Dalila, em estudantes que estão nesse processo inicial de pesquisa, mas é importante a gente já ir treinando isso, levando em consideração que você, né, se você for desenvolver sua pesquisa, isso vai ser exigido de você. Né? Porque grande parte do texto, você observa, por exemplo, uma sequência de definições de autores, como se você estivesse fazendo um compilado, um resumão. Então, é importante, dentro de uma pesquisa, é importante que haja uma interlocução entre esses autores, né? Porque senão fica uma coisa muito solta. Por exemplo, em que medida o Street amplia a concepção de letramento apresentada por Soares? É importante colocar esse pessoal para conversar. Né? Em que sentido Kleiman, né, dialoga com o Rojo? Em que sentido, quais diferenças existem entre multiletramentos e letramento crítico? Qual a concepção de letramento crítico assumida por você? Né? Então, é importante você trazer os referenciais, né, organizados, como você fez, mas também colocá-los para debater, para discutir, porque senão você fica uma apresentação meio enciclopédica, né? Um levantamento de conceitos, mas falta essa síntese crítica, essa comparação, né, de perspectivas e mostrando a sua argumentação própria, certo? Então, é importante colocar esse pessoal para conversar, porque digamos, demonstra um amadurecimento maior da sua pesquisa, da sua escrita em si, certo? Então, por exemplo, em que sentido o Freire ele vai dialogar com Magda Soares, em que sentido esses autores convergem, divergem, certo? E principalmente, né, o que eu também senti falta como essas referências elas sustentam especificamente o conceito de letramento crítico. Acho que faltou um autor, uma discussão mais, digamos, aprofundada, já que também é o tema da sua pesquisa, sobre letramento crítico, né? Ou pelo menos que você traz esses autores, mas ficou faltando você dialogar, né? Colocar esse pessoal para dialogar com letramento crítico, se for possível. Se não, seria interessante você apresentar outros autores, né? Então, outro aspecto também importante é sobre o conceito de conto social, né, que constitui o núcleo do seu trabalho, certo? Então, você dedica, eu acho que, pouco espaço para discutir esse gênero enquanto categoria, né? Então, seria importante você aprofundar a sua caracterização, né, de conto social, diferenciando de outras modalidades, né, narrativas, justificando, teoricamente, a escolha dessa categoria ali como um objeto, né, de desenvolvimento do letramento crítico. Né? Então, eu acho que ficou faltando amarrar, aprofundar, porque é um conceito importante para a sua pesquisa, certo? E aí, uma outra questão também, mas eu acho que isso é mais por conta realmente do tempo, porque na sua fala, por exemplo, eu observei que você tem maturidade, você tem segurança em relação a essa pesquisa. Mas eu acho que às vezes falta falta tempo, né, para a gente querer falar de tanta coisa que a sua pesquisa traz, e aí é onde entra o papel da banca, né, da gente trazer essas contribuições para trazer esse olhar aqui realmente para o que possa ser aprofundado, desenvolvido, apresentado. Então, assim, é uma coisinha pequena, mas que para mim fez uma diferença, me deixou um pouco confusa em relação ao seu problema de pesquisa e objetivos.
O problema, ele está formulado ali de maneira que dá para entender, né, manter a coerência com os objetivos geral e específicos. Entretanto, ao longo do desenvolvimento do seu trabalho, eu percebi uma mudança de foco que me deixou um pouco confusa. Por exemplo, o trabalho propõe investigar o potencial do ponto social, né, mas durante a análise você passa a discutir de uma forma mais geral as práticas pedagógicas como o gênero conto, sem demonstrar de uma forma, digamos ali, mais aprofundada, em que medida todas as pesquisas analisadas trabalham especificamente com o ponto social. Então, essa distinção, ela poderia ter sido mais explicitada, porque eu fiquei um pouco confusa, inclusive até no seu próprio título, né? Quando a gente lê o seu título, o seu título leva a crer que você vai falar, no decorrer da sua pesquisa, sobre o ponto social. No entanto, você, na discussão, parece que você muda um pouquinho de foco, né? Então, fica realmente aqui um pouco confuso nesse sentido. Então, não sei como a gente poderia resolver isso. Aí é tarefa do seu orientador e para você, certo? E na metodologia, Ednete, é onde é o principal. Eu sempre falo para os meus alunos, a metodologia é o coração aqui também do trabalho, né? E aqui eu trago algumas observações, principalmente se você for desenvolver essa pesquisa, enfim, com outras perspectivas aqui, com outros objetivos, né, de realizações, né? Mas, enfim, é o seguinte: embora, né, você afirme, né, que você traz aqui a pesquisa bibliográfica, qualitativa, o trabalho informa que inicialmente foram localizadas 18 pesquisas e posteriormente apenas 4 foram selecionadas para compor o corpus. Aqui a gente tem uma informação importante. É importante que você apresente os critérios, aprofundem e deem mais, digamos ali, mais rigor, para rigor que eu falo a nível de pesquisa mesmo, em relação aos critérios utilizados para essa informação. Então, os critérios utilizados para essa seleção permanecem ainda um pouco, digamos ali, claros, né? Então, são mencionados, você menciona os seguintes critérios: exclusão de trabalhos anteriores a 2018, exclusão de pesquisa em outras línguas e utilização do filtro de relevância do Google acadêmico. Todavia, esses critérios ali, eles ainda são um pouco rasos para justificar, para sustentar o seu corpus, né? Por exemplo, o que significou exatamente relevância, né? A relevância seria o quê? Foram considerados os números em que, as vezes que esse trabalho foi citado, a quantidade de citação desses trabalhos, que alguém fez referência a esses trabalhos, a aderência ao problema, eles dialogaram com o problema de pesquisa, a qualidade metodológica das dissertações, a aproximação temática com o ponto social, o foco no Fundamental 2, a disponibilidade do texto completo. Então, todos esses critérios, eles têm que estar explícitos, sabe, no texto, para te dar ali uma base para você justificar o seu corpus, a sua escolha. E aí você coloca que a pesquisa utilizou apenas 4 dissertações, mas não demonstra porque exatamente essas 4 seriam representativas na produção científica sobre o tema. Então, você precisaria aprofundar esse ponto, né? As pesquisas, por exemplo, inclusive as exclusões, porque as pesquisas bibliográficas, né, você fala que foram utilizados critérios de inclusão e exclusão. Né? Então, é importante que esses critérios sejam apresentados de forma detalhada, permitindo ao leitor compreender por que determinados estudos permaneceram e outros foram descartados. Você fala a questão da língua, né? Mas, por exemplo, a gente tem outros fatores aqui que eu vou, por exemplo, que é importante você justificar para a exclusão. No presente estudo, por exemplo, você não esclarece por que foram excluídos artigos publicados em periódicos científicos, teses de doutorado, capítulos de livros, trabalhos apresentados em eventos científicos. Então, é importante que essa justificativa ela esteja presente de uma forma mais detalhada. E aí, um outro ponto também que é importante você acrescentar é que você informa que a busca foi realizada exclusivamente no Google Acadêmico. No entanto, existem outras ferramentas importantes que disponibilizam essas bases, né? Por exemplo, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, o portal de periódico da CAPES, a própria Cielo e outras ferramentas, né, que contemplam produções relevantes disponíveis nessas bases que são mais especializadas do que o Google acadêmico.
tá? Então, é importante aqui, de repente, informar por que que a sua busca foi realizada exclusivamente pelo Google Acadêmico, né? Que há outras bases mais especializadas do que o próprio Google Acadêmico em si, certo? Então, é importante você trazer essa informação e principalmente não, paralela a essa importância também justificar a exclusão de outros gêneros, né, aqui para a sua pesquisa, certo? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já falei sobre isso. Na parte das análises, você traz um aspecto interessante no trabalho, você apresenta o mérito, né? Você não apresenta apenas um resumo às dissertações selecionadas, mas procura emitir as suas próprias apreciações, né, sobre as práticas pedagógicas descritas. Em diversos momentos, você sugere atividades alternativas, né, propõe modificações metodológicas. Isso traz um amadurecimento e um amadurecimento enquanto pesquisa, né? Eu achei bem interessante esse movimento que revela exatamente a sua autoria, a sua independência, né? O seu amadurecimento enquanto pesquisadora. Grande parte, então, assim, alguns pontos aqui, por exemplo, predominam, apesar de você trazer esse amadurecimento para mostrando a sua análise, ainda predomina, por exemplo, o movimento de descrição, né? Então, grande parte, né, da sessão de análise, você apresentou o trabalho, né, detalhado ali, muito bem explícito, inclusive, né, do pesquisador. Então, seria interessante também você trazer, eu acho que até a Dalila falou sobre isso, você trazer os autores para conversar aqui também, os autores que você cita, principalmente em relação até as categorias que você define enquanto discussão. Não categorias necessariamente, mas temáticas em que você vai amadurecer aqui na análise. Eu acho que seria interessante você trazer os autores aqui para conversar numa perspectiva, por exemplo, mais direta, certo? Então, aqui, eu gostei muito do quadro que você apresentou nos slides e que você destacou aqui na sua apresentação, que você traz uma análise comparativa, né, entre as dissertações. Eu acho que seria interessante, inclusive, você trazer, eu achei muito bacana, você trazer esse quadro para o corpo do seu texto, sabe? Porque ali, eu gosto muito do quadro, ou melhor, ali da tabela que você apresenta, porque ele fica mais, o leitor observa, né, a tabela, lê a tabela, entende mais ou menos digamos ali, a sua análise através daquela, digamos ali, de uma forma bem sucinta e objetiva através da tabela. Eu achei bem interessante porque você faz essa análise comparativa através da tabela em si. Então, seria interessante você trazer, inclusive, colocar aquela tabela no texto e discutir, que eu acho que ficou faltando esse arremate final, sabe? Fazer essa análise comparativa no seu texto, né? Eu acho que ficaria interessante, inclusive eu até coloquei algumas perguntas. Quais estratégias aparecem em todas as pesquisas? Quais produziram resultados mais significativos? Quais limitações foram mais recorrentes? Quais princípios pedagógicos emergem dessas investigações? Né? De você fazer essa comparação e discorrer, né, a respeito. Eu acho que seria interessante, né, construir esse quadro, essa tabela que você apresentou, que articulasse os 4 estudos, né, para fechar esse capítulo. Né? Eu achei bem interessante. E aí, para encerrar a minha fala, o trabalho tem uma questãozinha do Street, que eu acho que eu tenho até aqui um livro esse aqui, não sei se foi esse que você utilizou, Letramentos Sociais, abordagens críticas do letramento no desenvolvimento e na etnografia e na educação. Por que eu estou falando dele? Porque você utiliza uma referência no texto e nas referências bibliográficas você utiliza outro livro, né? Então seria interessante você fazer essa padronização, né, do que você cita no texto, do que você faz a referência na parte das indicações bibliográficas, certo? E aí eu queria novamente parabenizá-la, porque a sua proposta apresenta, né, um grau interessante ali de originalidade, o seu tema, a temática do letramento crítico em si, você, embora seja, né, já bastante estudado, mas a escolha de analisar
de analisar na perspectiva que você fez, de práticas pedagógicas fundamentadas no ponto social, confere ali uma inovação, digamos, traz uma originalidade ali para o tema, né, para a discussão, que é um dos pontos positivos para o trabalho, além da relevância social do tema, certo? O que eu coloco aqui como aprimoramento, né, para o seu trabalho seria os pontos que eu já coloquei, né, aprofundar o conceito de ponto social, fortalecer o diálogo crítico entre os autores do referencial teórico, tornar a metodologia mais robusta, substituir determinadas construções descritivas por análises comparativas, trazendo os autores ali para referenciar, enfim, alguns pontos aqui sobre aspectos linguísticos, né, e normalização, mas isso é coisa que vem da pressa mesmo para entregar o trabalho, certo? Então, no final, é isso. O seu trabalho ele está muito bem apresentado, ele contempla exatamente o que a gente espera, né, de uma monografia. Você propõe algo e você dá conta, né, de apresentar, de desenvolver. Então, o seu trabalho ele está além, né? Porque, às vezes o aluno propõe algo muito grande e não consegue desenvolver nem um objetivo, nem a metade. Você já traz ali algo muito abrangente, você consegue dar conta, você tem fôlego, né, para isso. Então, isso é algo bem interessante. O seu fôlego, inclusive, a gente pode observar até na sua própria apresentação, né, que você falou no respiro só, né, e com muita paixão pela sua pesquisa, que foi muito bonito, né, de ver e de apreciar esse momento da sua apresentação. Então, mais uma vez aí, Sednet, não se, por exemplo, não se entristeça com essas observações, como eu já disse inicialmente, nenhuma delas diminui a relevância e a importância da sua pesquisa, né, mas para fortalecer e para amadurecer essa escrita, tanto para a versão final quanto para outros lugares em que você desejar levar o seu trabalho, certo? E no mais, agradeço mais uma vez pela confiança em ler, né, a sua pesquisa e trazer aqui essas considerações. Muito bem colocado. Você quer falar alguma coisa agora? Em relação ao que ela falou? Que a sua fala final vai ser daqui a pouco, né? Professora Juliana, muito obrigado por tantas contribuições. Eu sei que você anotou aí, né? Depois vai poder estar enviando algum arquivo, alguma coisa, mas também está gravado aqui. Eu estava ali refletindo, né? A própria fala da Ednet já são contribuições dela mesma, né, para o trabalho, porque eu notei ela muito inspirada com falas que eu senti vontade de ver escrita lá no texto e ela trouxe para cá, para a fala. Então vão ser triplas contribuições aí das duas professoras e de você mesma, e depois você vai poder assistir aí ao vídeo e ver também esses detalhes que ficaram gravados. E eu sou muito grato, então, professora Juliana, por tantas contribuições muito importantes. Nós vamos, com certeza, amadurecê-las aqui e enriquecer ainda mais esse trabalho. Bem? Gente, eu acabei de colocar aqui no chat, eu entrei ali pelo celular e coloquei aqui no chat o link para assinar a frequência. Eu quero pedir para que todos que possível estiverem aqui na sala e presencialmente, todos, por gentileza, adentrem a esse link e assinem essa frequência, tá bom? A gente é um ato público, todo mundo está podendo participar e a gente demonstra que participou desses atos e assinando a frequência, tá bom? Por gentileza. Bom, agora a gente vai a um protocolo que é formal dessa parte, nós vamos precisar nos ausentar um pouquinho daqui. Vou chamar a professora Juliana e a professora Dalila numa chamada de vídeo do WhatsApp mesmo, um pouco ali do lado, para a gente conversar um pouquinho sobre as deliberações dela. E você vai ficar com os seus convidados, tá bom? Fica à vontade, relaxa, conversa um pouquinho com eles. E a gente volta já já ao vivo. Não sai daí. Tá bom? Professoras, eu chamo vocês já já, ali no WhatsApp. Aguenta o coração, Ednet. Obrigado. Quero agradecer a vocês por estarem, né, assistindo. Muito obrigada, André, a Gisleane, o Regis, as minhas irmãs. Obrigada, gente. Eu vou ligar aqui minha câmera, mas eu acho que estou toda assanhada.
Mas, menina, eu disse assim, menina, que fôlego é esse da Ednet? Enquanto a minha fala é uma lerdeza total. A Ednet, meu Deus, ela tem que respirar. Tô morrendo de medo de não dar tempo. Por isso que eu ainda passei um pouquinho ainda. Quando a gente começa, minha filha, aí tome assunto, e você vê a pesquisa todinha aqui na cabeça, aí você acha que nem consegue dar conta, mas vem e ajuda muito. Foi muito bom, viu? Obrigado. Mas é assim mesmo, a gente fica, né? Tempo, Com medo, tem muita coisa para falar. com medo de não dar tempo, né? Pronto, estamos de volta. Todo mundo feliz? Todo mundo acima da frequência, tá tudo ok, né? Gente, vamos lá então para a formalidade, tá? É um ato formal. Se fosse presencialmente, todos nós ficaríamos de pé nesse momento. Mas como nós estamos online aqui, nós precisamos, né? É uma ferramenta que inova para a gente, nós vamos ficar como estamos. Mas vamos à leitura da ata, eu vou lê-la tal como ela é, tá bom? Um ato formal. E a gente vai finalizar aqui conforme o que está escrito pela banca, tá? Atenção. Ata de defesa de TCC de graduação do curso de licenciatura em Letras Língua Portuguesa, EAD Unilab. Aos 9 dias do mês de julho do ano 2026, na sala de multimeios, no Polo AB de Maracanaú, ligado à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Campus dos Palmares, no âmbito do curso de licenciatura em Letras Língua Portuguesa, na modalidade de educação à distância, reuniu-se a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso, TCC, do curso de licenciatura em Letras Língua Portuguesa, composta pelos seguintes avaliadores: professor mestre Assuério Marcos Alves, orientador; professora doutora Juliana Georgia Gonçalves de Araújo, avaliadora 1; professora mestre Dalila Limeira da Costa, avaliador 2. Foi avaliado o trabalho da discente Ednete Moreira Coutinho, que teve por título Ler para Refletir: a importância do conto social para o desenvolvimento do letramento crítico nas turmas do 9º ano do ensino fundamental. Os trabalhos de apresentação e arguição foram iniciados às 19 horas e encerrados às 20 horas e 45 minutos. Após avaliação e deliberações por parte da banca examinadora, o trabalho foi considerado aprovado com a nota 9. Tá? Aprovado. Aprovado, necessidade de pequenas correções, devendo ser apresentado em 10 dias para o orientador, eu, Assuério Marcos Alves, professor orientador, lavrei a presente ata que assino juntamente com os membros da banca examinadora. Parabéns, Ednete. Aí, mais uma formada do curso de Letras, Língua Portuguesa. Parabéns, lindo o seu trabalho. Muito bem. Gente, que ótimo, né? Mais uma defesa aqui concluída, muito feliz por esse momento. E aí, agora é o momento em que a gente pode ouvir a senhorita Ednete falar. Bem, primeiramente, né, eu quero agradecer a todos vocês, né, principalmente a Laçoeiro, né, que teve muita paciência, que me ajudou bastante, faz chamada de vídeo, faz chamada no WhatsApp, faz contribuições, manda áudio, manda vídeo, então foi maravilhoso. Eu já fiz outras graduações, mas foi o melhor orientador que eu já tive em todas as vezes. Certo? Então, assim, agradeço muito a ele. Quero agradecer também as meninas da banca, né, as professoras da banca, que também deixaram a contribuição maravilhosa, mesmo com pouco tempo, né, com o meu trabalho, que eu pensei, meu Deus, será que vai dar tempo elas lerem? Mas eu senti que elas leram tudo, esmiuçaram mesmo o trabalho. Então, eu quero muito agradecer, né, pela contribuição de vocês, e eu vou
dar o meu melhor para, né, acertar todos os detalhes. Quero muito agradecer, porque eu sei que vocês são pessoas muito ocupadas e que devem ser mandado um trabalho com mais tempo, mas vocês tiveram todo o cuidado de ler o meu trabalho. A gente percebe, né, que parece que elas estavam com um trabalho assim há muito tempo, porque leram tudo. Muita dedicação. Então, agradeço muito pela dedicação de vocês. Quero agradecer também aos meus familiares, né, que entraram, minhas irmãs, que apoiam muito, né, ajudam com contribuições, lê esse artigo, lê esse outro, e ajudaram bastante. Quero também agradecer a todos os meus colegas, da turma que estão aqui presentes, prestigiando esse momento. E ao meu esposo, né, que não pôde estar, porque ele está com meus filhos, mas eu deixo o meu agradecimento, depois ele vai ver o vídeo. Agradecimento a ele pelo apoio, tanto ele como meus filhos. Eu saí de casa, meu filho gritando, menor, vai, mamãe, tira 10, passa, né? Então, eles têm toda, quando eu estou fazendo, às vezes eles vêm falar, peraí que a mamãe está ocupada, aí eles saem, né? Tá certo, mamãe, eu vou ali. Então, eu quero agradecer a todos, porque são, a minha família é a minha base maior de apoio, né? Muito obrigada. Muito bem. É isso aí. E eu quero deixar aqui a minha fala, Ednete, e dizer para você que hoje eu me sinto muito feliz. Nós estamos há 2 semestres, há 1 ano. Estamos há 1 ano, né, trabalhando essa produção. E no início, né, a Ednete teve algumas dificuldades, algumas limitações, e eu estava até conversando agora há pouco com a banca, que isso me chama muita atenção, porque você sentiu algumas limitações e decidiu superá-las. E é uma estudante, mãe, esposa, que trabalha, que tem já suas responsabilidades, mas que também mantém, eu estava conversando com ela agora há pouco, finalizando o curso sem estar devendo disciplinas, né? Foi lá com o slide, já quase de última hora, me mostrou, fiquei achando muito bonito seu slide, viu? De última hora ela foi lá e superou, então ela traz para mim essa vibe de superação. Eu acho que você me ensinou muito isso, superar. Superar você mesma, as suas próprias versões de você mesmo e mostrar que sempre é possível, que pode fazer o melhor. Teve um momento que você enviou as análises e aí eu coloquei um monte de observação, você ficou quase desesperada, assim, professor, Porque faltava bem pouco tempo. mas ela foi lá e fez. E Tá fez, certo. né? Então, assim, que alegria poder estar conduzindo esse momento, finalizando aqui com você. Você me trouxe essa alegria. Agradeço demais a Deus por você, por as meninas que eu pude orientar aqui no curso da Letras e por as outras que eu não pude, mas gostaria, né? Que turbilhão. Mas parabéns, viu? Parabéns, você merece Obrigada. tudo isso aqui é merecimento teu, tá bom? E aí você vai ter uma pausazinha, descansar um pouquinho para, não muito, porque a gente está com prazo já Tá limitado para fazer as ponderações das professoras, tá bom? Tá certo. E é isso. Eu queria deixar esse momento final aqui, uma fala para a professora Dalila, uma fala para a professora Juliana e depois a gente encerra. Professora Dalila. Bom, eu queria deixar aqui o agradecimento pelo convite, pela confiança. Realmente, final de semestre a gente está muito aperreado, mas a gente faz um esforcinho pelos colegas. Eu conheço o trabalho da Sueli, eu sei da competência dele, desde o mestrado, e ele vai só crescendo. E queria deixar também uma palavrinha para. Tô horrível da garganta. Para a Ednete, que eu gostei muito da sua garra, sabe? E isso ficou muito perceptível na fala. Você, pelo processo, até mesmo pelo que seu orientador falou de você, você vai à frente, você não para, você não se acomoda, você está sempre tentando se superar, crescer e evoluir. E isso ficou muito nítido também no seu texto, a evolução, ficou nítido as leituras que você fez, como que você se apropriou. Então, assim, o que eu sugiro, continue, não pare de estudar, continue, seja onde você quiser. Se quiser fazer mestrado, doutorado, ou se quiser fazer outra graduação, mas continue, porque você tem muito potencial para ainda mais, certo? E é isso, meus parabéns. Muito bem. Professora Juliana. Pronto, posso? Parabéns, Ednete, né? A gente está congelada a imagem de vocês estão me ouvindo? Pronto.
Parabéns, Ednete, né, eu sempre, né, eu estava conversando com a Suério, né, que eu sempre gosto, né, de ouvir o orientador, porque o orientador é quem acompanha todo o percurso, né, do aluno, e o aluno em si, a nota em si, ela não se limita ali apenas ao momento que foi a sua apresentação, que foi muito boa, mas há um processo todo ali nesse um ano, né, um ano e pouquinho que vocês estiveram juntos, essa construção é resultado, né, desse processo. Então, né, também faço uso aqui das palavras de Dalila, né, que você siga adiante, né, que seja pelo caminho que você desejar, você já vem de uma graduação, né, da química, não é isso? Então você vem da química de outra área, vem para letras, isso mostra, né, a potência que essa mulher é, né? E trabalhando, né, a gente sabe que muitas vezes as mulheres elas acumulam funções, né, vivem muitas vezes trabalhando em situações ali de sobrecarga, né, de trabalho, de várias funções ali em que a gente consegue ocupar e no seu caso você dá conta, né, e você de uma forma muito potente, de uma forma muito bela, né, e sensível, como você falou, como seu orientador te apresentou. Então isso só reforça, né, o que eu já tinha observado, que o caminho que você escolher, você vai ser sucesso. Você é sucesso, você vai continuar tendo sucesso. Então, seja numa especialização, no mestrado, numa outra área, naquilo que você desejar e se propor a fazer, né? Você é potente, você é uma mulher potente, né, que nós admiramos, né, e ficamos tão felizes e honradas de encontrar nessas potências através, né, de vocês, de tudo que vocês representam, certo? E de que você representa. Eu estou falando vocês no plural porque são muitas são muitas Ednetes que existem por aí que representam essa força, essa potência, e você, né, certamente é uma inspiração para muitas de nós, né? Então é mais ou menos isso, e parabéns. E obrigada pelo menina, viu? Eu fico tão feliz porque depois de algumas décadas de ensino, a gente ser chamada de menina, eu fico toda feliz. Obrigada. Então é isso, gente. Até mais. Muito bem. Muito obrigado, viu? E aí agradecer aqui também a todo o apoio técnico dado pelo Paulo, mais uma vez, Robson, com toda a sua expertise aqui, gravando, vai passar ali para a Netflix, né? Professor Carlos, professor Daniel, Jaiane, que está cirurgiado em casa, que é a nossa coordenadora, Daniel, que é o nosso assistente à docência. Então, muito obrigado a todos aí pela cooperação, eles estão todos presentes aqui, deveria ter uma câmera também aqui focada para eles ali, estão aqui desde o começo ali, acompanhando. Muito obrigado, gente, por todo esse apoio. Que Deus abençoe a todos. E aí, vamos, né? Vamos? Então, um forte abraço, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Assine a frequência, por gentileza. Tchau.